Durante muitos anos, Mirella acreditou que levava uma vida tranquila ao lado do marido, Kleber. O casamento havia sido construído com rotina, planejamento e a sensação constante de que ambos estavam caminhando na mesma direção. Nada parecia fora do lugar. A confiança era algo que Mirella nunca havia questionado. Ela sempre acreditou que relacionamentos duradouros se sustentavam justamente na segurança que um parceiro deposita no outro. Por isso, quando pensava em seu casamento com Kleber, sentia que havia alcançado algo que muitas pessoas passavam anos tentando construir. Tudo parecia estável. Até o dia em que uma mensagem apareceu em seu celular. Era uma tarde comum. Mirella estava em casa organizando algumas tarefas quando o telefone vibrou sobre a mesa. Inicialmente ela não sentiu nada de estranho. Mensagens faziam parte da rotina e normalmente eram apenas avisos simples de amigos, familiares ou compromissos. Mas quando pegou o celular e olhou para a tela, percebeu algo diferente. O número que havia enviado a mensagem era completamente desconhecido. Não havia foto, não havia nome salvo, apenas uma sequência de números. Curiosa, Mirella abriu a mensagem. O texto era extremamente curto. Apenas uma frase. Uma frase que provocou uma sensação imediata de desconforto. A mensagem dizia que ela confiava demais no próprio marido. Por alguns segundos Mirella ficou olhando para a tela tentando entender o que aquilo significava. Não havia explicação, não havia contexto. Era apenas uma frase enviada por alguém que ela não conhecia. Depois de alguns instantes, decidiu ignorar. Pensou que talvez fosse apenas alguém tentando causar algum tipo de confusão. Mensagens erradas aconteciam o tempo todo, e não seria a primeira vez que um número desconhecido enviava algo sem sentido. Mirella apagou a conversa e deixou o celular de lado. Durante algumas horas aquela situação quase desapareceu de sua mente. Mas algo havia mudado. Aquela frase continuava voltando silenciosamente em seus pensamentos. Mesmo assim ela decidiu não dar importância. Os dias seguintes passaram normalmente. A rotina de Mirella e Kleber continuou exatamente como sempre havia sido. Ele saía para trabalhar no mesmo horário, voltava no fim do dia e os dois seguiam com as atividades comuns da casa. Nada parecia diferente. Foi exatamente por isso que a segunda mensagem causou um impacto muito maior. Alguns dias depois, o celular de Mirella voltou a vibrar. Quando ela pegou o aparelho e viu novamente o mesmo número desconhecido, um pequeno aperto surgiu em seu peito. Ela abriu a mensagem. Dessa vez o texto era um pouco maior. A pessoa dizia que Mirella deveria prestar mais atenção nos horários em que Kleber dizia estar trabalhando até mais tarde. A frase era específica. Muito específica. Não era apenas uma acusação vaga. Era uma observação que parecia indicar conhecimento sobre algo concreto. Mirella ficou parada olhando para a tela durante alguns segundos. Uma mistura de surpresa e inquietação começou a crescer dentro dela. Pela primeira vez, a possibilidade de que aquela pessoa realmente soubesse algo começou a surgir em sua mente. Mesmo assim ela tentou manter a calma. Apagou a mensagem novamente. Mas dessa vez não conseguiu simplesmente esquecer. Naquela noite, quando Kleber voltou para casa, Mirella começou a observar pequenos detalhes que antes nunca chamavam sua atenção. A forma como ele colocava o celular sobre a mesa. Os horários que mencionava quando falava sobre o trabalho. Nada parecia realmente suspeito. Mas a lembrança das mensagens permanecia presente. Nos dias seguintes, outras mensagens começaram a aparecer. Sempre enviadas pelo mesmo número. Sempre trazendo pequenas observações sobre a rotina de Kleber. Cada nova mensagem parecia aumentar a sensação de inquietação dentro de Mirella. A pessoa que enviava aquelas mensagens parecia conhecer detalhes muito específicos da vida deles. Detalhes que alguém de fora dificilmente saberia. E isso era o que mais incomodava. Até que um dia uma mensagem diferente chegou. Uma mensagem que mudaria completamente tudo o que Mirella pensava sobre o próprio casamento. Naquela noite, o celular vibrou novamente.
Quando Mirella abriu a conversa, percebeu que aquela mensagem era muito mais direta do que todas as anteriores. O número desconhecido havia enviado apenas duas informações: um endereço e um horário específico. A mensagem dizia que, se Mirella realmente quisesse saber a verdade sobre Kleber, deveria estar naquele lugar exatamente naquele horário. Mirella ficou olhando para a tela por muito tempo, sem saber o que pensar. Sem saber se aquilo era apenas mais uma tentativa de confusão ou se estava prestes a descobrir algo que poderia mudar completamente sua vida. E pela primeira vez desde que as mensagens começaram, uma pergunta surgiu em sua mente. E se aquela pessoa estivesse dizendo a verdade? Mas Mirella ainda não sabia que aceitar aquele convite silencioso a levaria diretamente para a descoberta mais dolorosa de toda a sua vida. E pior do que descobrir a traição, seria entender quem estava enviando aquelas mensagens. Depois de receber a mensagem com o endereço e o horário, Mirella passou vários minutos olhando para o celular. Aquilo parecia simples, mas carregava um peso enorme. Pela primeira vez desde que as mensagens começaram, existia a possibilidade real de descobrir se tudo aquilo era apenas uma tentativa de confusão ou se realmente havia algo acontecendo por trás da rotina aparentemente normal do seu casamento com Kleber. Durante alguns instantes ela pensou em ignorar tudo. Mas as mensagens tinham se tornado frequentes demais. Específicas demais. A pessoa que enviava aquelas informações parecia conhecer detalhes da vida de Kleber que dificilmente seriam descobertos por alguém completamente de fora. Nos dias seguintes o número desconhecido continuou enviando novas mensagens. Cada uma parecia trazer pistas cada vez mais claras. A tranquilidade que antes fazia parte da vida de Mirella começou a desaparecer. A dúvida crescia lentamente. Pequenos comportamentos de Kleber começaram a chamar sua atenção. Algumas vezes ele parecia distraído ao chegar em casa. Em outras ocasiões verificava o celular com mais frequência. Nada era suficiente para confirmar uma suspeita. Mas também não era mais possível ignorar completamente. Até que o dia mencionado na mensagem finalmente chegou. Desde o momento em que acordou naquela manhã, Mirella sabia que precisaria tomar uma decisão. O endereço e o horário continuavam guardados em seu celular. No fim da tarde, ela decidiu sair de casa. O caminho até o local indicado parecia mais longo do que realmente era. A mente dela alternava entre esperança e medo. Parte dela desejava que tudo fosse apenas um grande mal-entendido. Outra parte temia profundamente que aquela noite revelasse algo capaz de mudar sua vida para sempre. Quando Mirella chegou ao local indicado, percebeu que se tratava de um restaurante. Por alguns segundos ela permaneceu do lado de fora observando o movimento. Respirou fundo e decidiu entrar. Assim que atravessou a porta, começou a olhar discretamente para o interior do restaurante. No início tudo parecia normal. Mesas ocupadas, pessoas conversando, garçons circulando. Nada parecia fora do lugar. Mas então algo chamou sua atenção. Em uma mesa mais afastada, duas pessoas estavam sentadas conversando de forma muito próxima. Mirella reconheceu imediatamente aquela silhueta. Era Kleber. Durante alguns segundos sua mente tentou encontrar qualquer explicação possível para aquela cena. Talvez fosse apenas um encontro de trabalho. Talvez aquela mulher fosse alguém conhecido. Mas a forma como os dois estavam próximos parecia contar outra história. A postura. A proximidade. A maneira como se inclinavam um em direção ao outro. Tudo indicava algo muito mais íntimo. Naquele momento, todas as mensagens anônimas começaram a fazer sentido. A dúvida que havia surgido semanas antes agora se transformava em uma certeza dolorosa. Kleber estava realmente escondendo algo. Mas Mirella ainda não sabia que a maior revelação daquela história ainda estava por vir. Porque poucas horas depois uma nova mensagem chegaria ao seu celular revelando algo inesperado sobre a mulher que estava ao lado de Kleber. Juliana. Depois de ver Kleber sentado naquele restaurante com outra mulher, Mirella permaneceu parada por alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo.
A cena parecia simples à primeira vista, mas para ela carregava um significado enorme. Durante anos, Mirella acreditou que conhecia completamente o homem com quem havia construído sua vida. Mas naquele momento, observando de longe, começou a perceber pequenos detalhes que antes jamais chamariam sua atenção. A forma como Kleber se inclinava para a frente enquanto conversava. A proximidade entre ele e a mulher sentada à sua frente. Os gestos naturais de intimidade que dificilmente aconteceriam entre duas pessoas que se encontravam apenas por motivos profissionais. A sensação de desconforto começou a crescer dentro dela. Mesmo sem ouvir nenhuma palavra, tudo parecia claro demais. Mirella permaneceu ali por alguns minutos, observando discretamente. A mente dela tentava encontrar alguma explicação lógica para aquilo, mas cada segundo que passava tornava essa possibilidade mais distante. A mulher que estava com Kleber era jovem. Tinha cabelos longos escuros e uma postura elegante. Sua aparência transmitia confiança e tranquilidade, como se aquele encontro fosse algo comum. Nada na atitude dela indicava surpresa ou nervosismo. Pelo contrário. Parecia alguém acostumada com aquela situação. Foi nesse momento que Mirella percebeu que não precisava observar mais nada para entender o que estava acontecendo. A realidade havia se tornado impossível de negar. Kleber estava envolvido com outra mulher. O impacto daquela descoberta foi silencioso, mas profundo. Não houve uma reação imediata ou um gesto impulsivo. Em vez disso, Mirella sentiu uma mistura confusa de tristeza, decepção e incredulidade. Ela decidiu sair do restaurante. O caminho até o carro foi lento. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se sua mente ainda estivesse tentando aceitar aquilo que os olhos tinham acabado de ver. Dentro do carro, Mirella permaneceu alguns minutos em silêncio absoluto. A descoberta da traição era dolorosa, mas algo ainda parecia incompleto. As mensagens anônimas continuavam sendo um mistério. Quem havia enviado aquelas informações? Quem sabia tanto sobre a rotina de Kleber? E por que essa pessoa havia decidido revelar tudo justamente daquela forma? Essas perguntas continuavam sem resposta. Foi então que o celular de Mirella vibrou novamente. A tela acendeu mostrando o mesmo número desconhecido que vinha enviando mensagens há semanas. O coração dela acelerou imediatamente. Ela abriu a mensagem. Dessa vez o texto parecia diferente de todos os anteriores. A mensagem dizia que agora ela finalmente havia visto a verdade com os próprios olhos. Mirella sentiu um arrepio ao perceber que a pessoa que enviava aquelas mensagens sabia exatamente o que havia acontecido naquela noite. Isso significava que alguém estava acompanhando tudo de perto. Ou talvez estivesse muito mais próximo da situação do que Mirella imaginava. Nos minutos seguintes, novas mensagens começaram a chegar. Cada uma parecia trazer mais informações. A pessoa explicou que a mulher que estava com Kleber se chamava Juliana. Segundo a mensagem, Juliana não era apenas alguém que havia aparecido recentemente na vida de Kleber. A relação entre os dois já existia há algum tempo. Essa revelação fez Mirella perceber que a situação poderia ser ainda mais complicada do que ela havia imaginado. As mensagens continuaram. A pessoa que escrevia parecia conhecer detalhes muito específicos sobre a história entre Kleber e Juliana. Informações sobre encontros, lugares frequentados e momentos que haviam acontecido longe da rotina familiar de Mirella. A cada nova mensagem, ficava mais claro que aquilo não era apenas um caso isolado. Era uma relação que já vinha acontecendo há algum tempo. Mirella sentiu novamente aquela mistura de emoções difíceis de organizar. A decepção aumentava conforme mais detalhes apareciam. Mas havia algo ainda mais estranho em toda aquela situação. A pessoa que enviava as mensagens parecia ter um objetivo claro. Não era apenas alguém querendo causar confusão. Parecia alguém que realmente queria que Mirella descobrisse toda a verdade. Minutos depois, uma nova mensagem chegou. Essa mensagem era mais longa. E trazia uma revelação que Mirella jamais imaginaria receber.
Segundo a informação enviada pelo número desconhecido, algo havia acontecido recentemente entre Kleber e Juliana que havia mudado completamente a situação entre eles. Uma noite específica havia alterado o rumo daquela relação. Uma noite em que os dois passaram juntos. E dessa noite havia surgido uma consequência inesperada. Mirella leu a mensagem mais de uma vez para ter certeza de que havia entendido corretamente. O texto afirmava que Juliana estava grávida. A informação parecia impossível de acreditar. Durante alguns segundos Mirella permaneceu olhando para a tela do celular sem conseguir reagir. A traição já era difícil de aceitar. Mas descobrir que aquela relação poderia ter gerado um filho tornava tudo ainda mais complicado. A mente dela começou a tentar organizar aquela nova informação. Se aquilo fosse verdade, significava que a situação estava muito mais avançada do que ela imaginava. Mas ainda havia uma pergunta que continuava sem resposta. Quem estava enviando aquelas mensagens? Por que aquela pessoa sabia de tantos detalhes? E por que havia decidido revelar tudo justamente agora? Foi então que uma última mensagem chegou. Uma mensagem que finalmente revelaria a resposta para aquele mistério. Mas a verdade por trás daquelas mensagens seria ainda mais surpreendente do que Mirella estava preparada para ouvir. Porque a pessoa que havia decidido revelar toda a traição não era um amigo, nem alguém tentando ajudar. Era a própria Juliana. E ela ainda tinha um motivo muito maior para ter exposto tudo daquela forma. Depois de ler a última mensagem, Mirella permaneceu imóvel dentro do carro. O silêncio ao redor parecia ainda mais intenso enquanto ela tentava compreender tudo o que havia acabado de descobrir. Durante semanas, alguém vinha enviando mensagens anônimas revelando detalhes da vida de Kleber. Agora, finalmente, o mistério havia sido resolvido. A pessoa por trás de tudo era Juliana. A mesma mulher que Mirella havia visto sentada diante de Kleber no restaurante. Por alguns instantes, Mirella tentou entender o que aquilo significava. Juliana não havia apenas se envolvido com Kleber. Ela também havia sido a responsável por destruir o segredo que existia entre os dois. As mensagens que Mirella havia recebido não eram avisos de um desconhecido tentando ajudar. Eram parte de uma decisão muito calculada. Juliana queria que Mirella descobrisse tudo. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Mirella, novas mensagens começaram a aparecer no celular. Desta vez, as informações eram ainda mais claras. Juliana explicou que sua relação com Kleber não havia começado recentemente. Os dois se conheceram em um ambiente comum da rotina de trabalho e, aos poucos, a proximidade entre eles se transformou em algo mais íntimo. No início, segundo as mensagens, tudo parecia apenas um envolvimento passageiro. Kleber mantinha sua vida normal ao lado de Mirella enquanto encontrava Juliana em momentos separados da rotina. Durante algum tempo, essa situação continuou sem grandes mudanças. Juliana sabia que Kleber era casado. Mesmo assim, acreditou nas promessas que ele fazia sobre um possível futuro diferente. Promessas de que um dia resolveria sua situação e assumiria aquela relação de forma aberta. Mas o tempo passou. E nada mudou. Kleber continuava levando duas vidas diferentes. Uma vida ao lado de Mirella, mantendo a aparência de um casamento estável. E outra vida ao lado de Juliana, construída em encontros discretos e momentos escondidos. Essa situação começou a se tornar cada vez mais difícil para Juliana aceitar. Foi nesse contexto que tudo mudou. Em uma das mensagens, Juliana explicou que uma noite específica havia transformado completamente aquela relação. Uma noite em que ela e Kleber passaram juntos. Naquele momento, nada parecia diferente dos outros encontros que já haviam acontecido. Mas semanas depois Juliana descobriu algo que alteraria completamente o rumo de toda a história. Ela estava grávida. Essa descoberta trouxe uma nova realidade para a situação. Juliana percebeu que não poderia mais continuar vivendo como um segredo na vida de Kleber. A existência de uma criança tornava impossível manter aquela relação escondida indefinidamente. Segundo as mensagens, quando contou a novidade a Kleber, a reação dele não foi a que ela esperava.
Em vez de assumir a responsabilidade ou tomar uma decisão clara, ele tentou manter tudo em segredo. A proposta de Kleber era continuar levando a mesma vida dupla. Manter o casamento com Mirella enquanto tentava resolver a situação com Juliana de forma silenciosa. Para Juliana, aquela atitude foi o limite. Ela percebeu que Kleber não pretendia mudar sua vida de verdade. Ele apenas queria continuar escondendo tudo o máximo de tempo possível. Foi então que Juliana tomou uma decisão. Se Kleber não teria coragem de revelar a verdade, alguém precisaria fazer isso. E essa pessoa seria ela mesma. As mensagens anônimas foram o primeiro passo. Juliana começou enviando pequenas pistas. Observações discretas sobre a rotina de Kleber. Informações que lentamente despertariam a curiosidade de Mirella. O objetivo nunca foi revelar tudo de uma vez. Juliana queria que Mirella começasse a perceber que algo estava errado. Queria que a própria Mirella chegasse mais perto da verdade. A última mensagem com o endereço do restaurante foi o passo final do plano. Juliana sabia exatamente que Kleber estaria ali naquela noite. Sabia que Mirella provavelmente iria até o local. E sabia que, ao ver aquela cena com os próprios olhos, a verdade se tornaria impossível de negar. Enquanto terminava de ler todas aquelas mensagens, Mirella começou a compreender que havia sido conduzida até aquele momento. Cada mensagem fazia parte de um plano cuidadosamente pensado. Juliana queria que a verdade viesse à tona. Não apenas por vingança, mas porque a gravidez tornava impossível continuar vivendo nas sombras. Dentro do carro, Mirella sentiu o peso de tudo aquilo. O casamento em que havia confiado durante anos estava sendo destruído por decisões que ela nunca imaginou que estivessem acontecendo. Kleber havia mentido durante muito tempo. E Juliana havia escolhido revelar tudo da maneira mais direta possível. Mas, mesmo depois de todas aquelas revelações, ainda existia algo que Mirella precisava decidir. Ela agora conhecia toda a verdade. Sabia sobre a traição. Sabia sobre a gravidez. Sabia sobre o plano de Juliana para expor tudo. Mas a pergunta que permanecia sem resposta era outra. O que Mirella faria com aquela verdade? A vida que ela conhecia até aquele momento havia sido completamente abalada. E a decisão que tomaria a partir dali poderia mudar não apenas o futuro de seu casamento, mas também o destino de todas as pessoas envolvidas naquela história. E foi exatamente nessa noite que Mirella percebeu que precisaria tomar a decisão mais difícil de toda a sua vida. Uma decisão que encerraria de vez aquela história. Mas o desfecho dessa situação seria muito diferente do que qualquer pessoa poderia imaginar. Depois de tudo que havia descoberto naquela noite, Mirella voltou para casa em silêncio. A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada quilômetro percorrido era acompanhado por pensamentos que se misturavam entre lembranças do passado e a nova realidade que havia surgido diante dela. Durante anos, Mirella acreditou que sua vida estava construída sobre uma base sólida. O casamento com Kleber havia sido marcado por rotina, estabilidade e confiança. Pelo menos era assim que ela sempre enxergou aquela relação. Mas agora tudo parecia diferente. Cada lembrança do passado começava a ganhar um novo significado. Pequenos momentos que antes pareciam comuns começaram a parecer suspeitos. Há algumas ausências. Algumas justificativas rápidas. Algumas mudanças de comportamento que ela havia ignorado por acreditar que fazia parte da rotina da vida adulta. Tudo isso agora se encaixava em uma história que Mirella jamais imaginou estar vivendo. Quando chegou em casa, a casa estava silenciosa. O ambiente parecia o mesmo de sempre, mas para Mirella tudo havia mudado. Ela caminhou lentamente pelos cômodos observando os detalhes que sempre fizeram parte da sua vida. Fotografias. Objetos escolhidos juntos. Memórias construídas ao longo de anos. Cada coisa ali representava uma parte da história que ela havia vivido com Kleber. Uma história que agora parecia quebrada. Naquela noite Mirella quase não dormiu. Os pensamentos se repetiam constantemente. A traição.
A descoberta no restaurante. As mensagens enviadas por Juliana. E principalmente a notícia da gravidez. A existência de uma criança mudava completamente o cenário daquela situação. Não se tratava apenas de um erro ou de um momento de fraqueza. Era algo que traria consequências permanentes. Na manhã seguinte, Mirella tomou uma decisão. Ela percebeu que precisava encarar a realidade de frente. Não poderia continuar vivendo em uma relação baseada em mentiras. Durante anos ela havia acreditado que conhecia o homem com quem havia construído sua vida. Mas agora entendia que havia um lado da história que ela nunca havia visto. Naquela tarde, Kleber voltou para casa sem imaginar que tudo já havia sido descoberto. Para ele, aquele dia parecia apenas mais um dia comum dentro da rotina que vinha mantendo há tanto tempo. Mas Mirella já não era mais a mesma pessoa que ele havia deixado na noite anterior. Ela havia passado horas refletindo sobre tudo. E havia chegado a uma conclusão que mudaria o rumo de sua vida. Mirella decidiu que não continuaria naquele casamento. A traição já havia destruído a confiança que sustentava a relação. E a gravidez de Juliana tornava impossível fingir que nada havia acontecido. A decisão não foi tomada por impulso. Foi uma escolha construída a partir da compreensão de que algumas situações não podem ser ignoradas. Algumas verdades mudam completamente o caminho de uma vida. Nos dias que se seguiram, Mirella começou a reorganizar sua realidade. O processo não foi fácil. Separar uma vida construída ao longo de anos exige coragem e força emocional. Mas, aos poucos, ela começou a perceber algo inesperado. Apesar da dor inicial, também existia uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, Mirella sentia que estava retomando o controle de sua própria história. Enquanto isso, a situação de Kleber também começou a mudar. A verdade que ele tentou esconder por tanto tempo finalmente havia vindo à tona. A relação com Juliana agora não era mais um segredo. E a chegada de um filho trazia responsabilidades que ele não poderia mais evitar. Juliana, por sua vez, também enfrentava uma nova fase. A decisão de revelar tudo havia sido difícil. Mas para ela, continuar vivendo escondida não era mais uma opção. A gravidez havia mudado suas prioridades. Agora existia uma nova vida que dependia de suas escolhas. Meses depois, a vida de cada um seguiu caminhos diferentes. Mirella começou a reconstruir sua rotina com calma. O processo de recomeço trouxe desafios, mas também novas oportunidades. Ela passou a valorizar ainda mais sua independência e a importância de confiar em si mesma. Kleber precisou lidar com as consequências das decisões que tomou no passado. A responsabilidade pela nova família exigiu mudanças em sua vida. E Juliana iniciou a fase mais importante de sua história, a chegada de seu filho. Apesar de todo o sofrimento que aquela história causou, algo importante permaneceu para cada pessoa envolvida. A verdade, mesmo quando dolorosa, tem o poder de transformar caminhos. Às vezes, aquilo que parece ser o fim de uma história é apenas o início de uma nova fase da vida. E para Mirella, aquela descoberta que parecia destruir tudo acabou se tornando o ponto de partida para um recomeço que ela nunca havia imaginado. Um recomeço baseado em algo que ela passou a valorizar acima de qualquer outra coisa. A própria liberdade de escolher o seu futuro. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.